Salve, salve! Bom, ontem a gente teve uma rodada espetacular do Campeonato Brasileiro, né? Não no sentido de jogos brilhantes, mas no sentido de uma rodada que tinha tudo para mudar o rumo do campeonato e até mudar a liderança e os times que estavam brigando ali na parte de cima da tabela, mas acabou que não foi isso que aconteceu, né? Os dois times que podiam ali ultrapassar o Botafogo, que eram o Bragantino, que ia jogar contra o São Paulo na Vila Belmiro, e o Palmeiras, que ia jogar contra o Flamengo no Maracanã, perderam, né? O Bragantino jogou ali 8 da noite contra o São Paulo. Foi um jogo até bem chatinho ali, pouca coisa aconteceu. O São Paulo, na minha opinião, até jogou melhor. O Bragantino estava até um pouco irreconhecível, não estava sendo o mesmo Bragantino que a gente estava acostumado no campeonato. Levou pouquíssimo perigo para o São Paulo, estava com dificuldade de trocar passe, a defesa estava batendo cabeça. Teve uma hora ali que o zagueiro do Bragantino furou a bola, o Cleiton quase chutou em cima do Michel Araújo, a bola quase entrou. Então o Bragantino não jogou bem, mas até estava conseguindo segurar o empate, que não era um resultado ruim, né? Não era vitória, mas não é um resultado de se jogar fora, o empate contra o São Paulo fora de casa. Mas ali no finalzinho do jogo, o Caio Paulista fez uma jogadaça pela esquerda, sofreu pênalti e o Erisson bateu já nos 47 minutos do segundo tempo e o jogo acabou 1 a 0, tirando a chance do Bragantino de, pelo menos nessa rodada, ultrapassar o Botafogo, né? Vale lembrar que já no final de semana, domingo, inclusive eu vou estar lá no jogo, eu vou para Bragança Paulista para acompanhar esse jogo, vai ter Bragantino e Botafogo, que aí sim o Bragantino vai ter mais uma possibilidade de vencer um jogo, ultrapassar o Botafogo e agora num jogo de 6 pontos, né? Porque é importante tanto para o Botafogo se manter na liderança, quanto para o Bragantino, que ainda está brigando pelo título. Mas o segundo jogo e mais importante da noite, que impactaria na liderança, sem dúvidas alguma, foi Flamengo e Palmeiras, muito por conta do tamanho desse jogo atualmente. A gente sabe que talvez seja ali, depois dos clássicos, né, depois dos clássicos estaduais, seja o clássico regional com mais importância atualmente, né? São dois times que estão vencendo, que venceram o maior número de Libertadores nos últimos anos, o maior número de Brasileirões, que estão sempre brigando um pelo outro pela conquista dos títulos. Então, e são os dois times com mais investimento também, com os melhores elencos. Então a gente sabe que é uma rivalidade muito grande e tava ali algo no ar de que se o Palmeiras vencesse, ultrapassava o Botafogo, entrava de vez na briga pelo título, talvez até se tornando o principal concorrente ao Brasileirão de 2023. Mas começou o jogo, o Palmeiras começou melhor, o Endrick fez uma jogada logo ali no começo, tocou pro Breno Lopes, que perdeu um gol cara a cara ali com o goleiro. Depois o Breno Lopes também teve outra oportunidade, o Rossi defendeu. O Palmeiras começou bem o jogo, começou articulando, começou criando bastante jogadas, mas acabou não convertendo. E numa bola linda enfiada pelo Pulgar, o Pedro nas costas da zaga do Palmeiras, né? Ali o Gomes parece que deu uma dormida no lance. O Murilo e o Luan bateram cabeça, o Pedro foi por trás do Luan e conseguiu fazer um gol de cavadinha ali sobre o Everton, que pra mim não teve a menor culpa no gol. E logo em seguida, em mais uma bola nas costas da defesa do Palmeiras, o Arrascaeta fez de cabeça 2 a 0 antes do final do primeiro tempo, o que já deu ali um banho de água fria no time do Palmeiras. Mas ainda assim a gente via muitos torcedores do Palmeiras com aquele pensamento de, pô, no Engenhão foi a mesma coisa, contra o Botafogo também foi perdendo no intervalo, mas conseguiu voltar para o segundo tempo e fazer a virada, né? O Abel Ferreira arrumou ali o time e o time voltou com uma cara totalmente diferente. Então tinha muita gente que ainda tinha esperança de que o Palmeiras conseguisse buscar pelo menos o empate no Maracanã, mas não foi o que aconteceu. O que aconteceu na realidade foi o Gustavo Gomes sendo expulso logo no comecinho do segundo tempo e muita gente reclamou, teve polêmica e tal, mas eu acho que, seguindo o critério que está sendo adotado no campeonato inteiro, era um lance para expulsão. Tudo bem, eu concordo, o Gustavo Gomes ainda estava no campo do Flamengo, então estava antes da linha do meio de campo, mas o Arrascaeta ia sair sozinho, né? Foi um ato de antijogo ali, o Gustavo Gomes ainda... Não foi nem que ele puxou a camisa, ele segurou pelo pescoço do Arrascaeta. Então acho que por todas essas nuances, o vermelho foi claro, e eu também acho que, com o vermelho ou não, o Palmeiras dificilmente teria força para vencer o time do Flamengo, porque depois da expulsão do Gustavo Gomes, a zaga que já estava perdida ficou ainda mais, né? Entrou mais um zagueiro no time, mas ao mesmo tempo o Luan e o Murilo, que eram para ser as duas principais ali, né? Os dois principais zagueiros a partir da saída do Gustavo Gomes,
continuaram não jogando bem e o Flamengo conseguiu chegar num terceiro gol numa aula de contra-ataque. O Arrascaeta puxa o contra-ataque, dá a bola pro Cebolinha, que devolve pro Arrascaeta, que dá no Ayrton Lucas, que cruza pro Gerson, dá de cabeça para trás pro Pedro chegando. Então realmente foi um gol muito bonito, até difícil da gente ver no Campeonato Brasileiro, mas uma atuação praticamente impecável do Flamengo, que entra na briga de vez agora para o título do Campeonato Brasileiro. Era um time que estava meio escanteado, mas agora chega próximo, ainda não está empatado com o Botafogo e o Palmeiras, que estão com 59 pontos, mas já chegou aos 56. Mas, querendo ou não, quem mais ficou feliz com esse resultado foi o Botafogo, que mesmo não tendo jogado na rodada ainda, o Botafogo só vai jogar hoje à noite contra o Grêmio, vai dormir na liderança. Na verdade vai dormir não, né? Dormiu na liderança e vai permanecer na liderança independente do resultado contra o Grêmio, mas a gente sabe que é muito importante vencer esse jogo porque os times já estão chegando na cola. O Botafogo, que chegou a ter mais de 10 pontos de vantagem, agora já tem um time empatado e já tem outros chegando atrás. O Bragantino, se não me engano, está 2 pontos atrás, o Flamengo está 3 pontos atrás, o Grêmio, se vencer hoje, já também encosta ainda mais no Botafogo. A gente sabe, o Botafogo tem um jogo a menos, né, que é o jogo contra o Fortaleza, que foi adiado, mas ainda assim é um jogo contra o Fortaleza lá no Ceará, e é um Fortaleza que está tentando se classificar para Libertadores, então é um time que com certeza vai com tudo ali para tentar ganhar do Botafogo. Mas enfim, um ponto que eu queria chamar a atenção aqui nesse vídeo é sobre o Palmeiras, porque eu já venho falando há algum tempo que pra mim, desde que o Botafogo começou ali a capengar, o Palmeiras era a principal esperança de título. Eu achava que era o principal favorito, porque eu não vi os outros times tendo a constância do Palmeiras. O Palmeiras é aquele time que joga mal, ele ganha, joga bem, ele ganha, faz bastante gol, tinha uma defesa muito boa. Mas o que eu venho percebendo é que desde a derrota para o Boca Juniors, principalmente o setor defensivo do Palmeiras regrediu demais, né? A gente tinha por muito tempo o Gustavo Gomes como o melhor zagueiro indiscutível no Campeonato Brasileiro. O Murilo chegou ali para ajudar ainda mais, um ótimo zagueiro também, jovem ainda, promissor. O Luan, a gente sabe que às vezes dá ali umas cagadas, mas também é um bom zagueiro, mas infelizmente ele fica ali marcado pelos erros em jogos importantes. Mas ainda assim, era uma defesa muito boa e uma defesa que, durante todos os anos que o Abel Ferreira tá no Palmeiras, era talvez ali a principal fortaleza do time, né? Tá entrando aí na tela. Ano passado, o Palmeiras foi campeão brasileiro e a gente já achava que já era um Palmeiras em decadência, né? Já era um Palmeiras pior do que o de 2021 e o que o de 2020. Mas ainda assim, o Palmeiras acabou o Campeonato Brasileiro tomando só 27 gols nas 38 rodadas. Ano passado que o Palmeiras foi campeão. Esse ano o Palmeiras jogou só 33 jogos, então ainda faltam 5 jogos e o Palmeiras já tomou 30 gols, então já tomou 3 gols a mais do que o campeonato passado, e isso com 5 jogos a menos. Então já deu pra ver que a defesa deu uma piorada, tá tomando mais gols. Eu também acho que o Everton tem um pouco de culpa nisso, porque o Everton, que foi um goleiro que foi para a Copa do Mundo, era o melhor goleiro do Brasil, esse ano já não tá mais passando tanta confiança. Ainda assim, é um goleiro acima da média, mas está tomando gols que ele não tomava normalmente. E também a gente pode ver a diferença no ataque. O Palmeiras ano passado fez 66 gols, enquanto esse ano fez só 53 gols no Campeonato Brasileiro. Então é um time que continua sendo consistente, mas que depois dos fracassos desse ano nas Copas, tanto na Copa do Brasil quanto na Copa Libertadores, acabou piorando ali o seu aproveitamento. E prova disso são esses 2 últimos jogos no Rio de Janeiro, em que o Palmeiras tomou 3 gols do Botafogo e 3 gols do Flamengo, algo que não é nada comum para o time do Abel Ferreira. Então, na minha opinião, eu ainda acho que o Palmeiras é o principal favorito, eu ainda acho que dá para o Palmeiras ser campeão, mas eu acho que essa derrota ali talvez dê uma bambeada no elenco, e a gente sabe do potencial que tem o Flamengo, e também a gente não pode desconsiderar o Botafogo, né? O time que liderou o campeonato inteiro, não vem jogando bem, não vem tendo resultados positivos, mas a gente nunca pode duvidar, porque é um time que já mostrou do que é capaz. Então, bom, deixa aí nos comentários a sua opinião. E no vídeo de hoje é isso. Tamo junto.